Graça e paz a todos os irmãos. Que Deus esteja com vocês e com a família de vocês. E que venham a cada dia abençoar muito mais. Vamos à segunda parte do livro Como Deus Pode e Vai Mudar o Seu Casamento, do capítulo 1. Creia e obedeça. Se você é como muitas mulheres que desejam restaurar seus casamentos, você deve não apenas acreditar que Deus pode restaurar seu casamento, mas deve também obedecer a sua palavra. Este livro foi escrito por alguém que estava desesperada para seguir a palavra de Deus, não importasse o que fosse. Você deseja seguir a palavra de Deus, não importando quanto custe? Não importando o quanto doa? A pergunta que você deve fazer a si é: quão importante é salvar meu casamento? Receber nada. Se você não obedece a Deus com uma obediência zelosa, não deve esperar receber nada do Senhor, porque é inconstante. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Um homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, 7 e 8. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Salmos 119 e 113. Fé através das minhas obras. Se você diz que tem fé para confiar em Deus a respeito do seu casamento, então haja como se fosse assim. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2, 14 e 18. Há muitos testemunhos de mulheres que escolheram acreditar ao invés de obedecer. Cada uma delas continua acreditando em seus casamentos, mas nenhum está restaurado. Arranque-o e atire-o para longe de ti. Novamente, quão importante é o seu desejo de ter um casamento restaurado? Você está desesperado o suficiente para fazer o que for preciso para salvá-lo? Se você não crê que Deus nos chamou para ter esse tipo de obediência, olhe o que Jesus disse em Mateus 5, 29 e 30. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o e tire-o para longe de ti, pois é melhor que se percam dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque é melhor um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Através de todo o capítulo 5 do livro de Mateus, Jesus nos chama a sua obediência maior do que o que está escrito no Velho Testamento. Leio para motivá-la a obedecer a ponto de parecer fanática. Se o que você faz atualmente não parece loucura para os outros, você deve se tornar mais radical em seu comprometimento com seu casamento, porque isto é o que é preciso. Todos nós devemos ser como Pedro em nossa obediência. Toda vez que lhe era solicitada que fizesse algo, como permitia Jesus lavar seus pés, ele foi mais além. Ele lançou-se ao mar quando Jesus pediu-lhe que descesse do barco. Ele foi o único que seguiu a Jesus com tal comprometimento zeloso. Mesmo assim, Jesus reprovou Pedro por sua pequena fé. Você é morna? Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3,16. Confie e creia que Deus pode e vai restaurar e reconstruir você, seu casamento e sua família. Deus não tem nenhuma outra pessoa aí fora para você. Nem pensa que você escolheu a pessoa errada, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada a ele pela lei. Mas morto o marido,
está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Romanos 7, 2, 3. Se você está pensando sobre casar novamente, isso não é uma opção. Esse segundo casamento tem menos de 20% de chance de sobrevivência. Você terá uma chance de 8 para 10 de passar para o outro doloroso divórcio. Então isso continua no número 3 e 4. Pare agora. Seja qual for o número em que você esteja, há uma saída melhor. Ao invés, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27, 14, Salmo 31, 24 e Isaías 35, 4. Dai-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proeza, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Salmo 60, 11, 12. Salmo 108, 12. Pois eu odeio o divórcio, para maiores esclarecimentos. Não fale com outros sobre sua situação. Fale com Deus. Busque em sua palavra a resposta. Pede e dá-se-vos. Mateus 7:7, Lucas 11:9. Ele é maravilhoso conselheiro. Isaías 9:6. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Salmos 1:1. Não fale aos outros acerca de sua situação, mas a que o marido envergonha é com prontidão os seus ossos. Provérbios 12:4. E também, o coração do seu marido está nela confiando. Assim ele não necessitará de desejo. Provérbios 31:11. E mais, por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12:37. O intrigante separa os maiores amigos. Provérbios 16, 28, 17, 9. Bondade em sua língua, para os maiores esclarecimentos. Tal esclarecimento não é opcional, mas essencial. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Peça a Deus por uma parceira de oração que crê em Deus com você pelo seu casamento. Fique longe dos grupos de solteiros. Você não pertence a esses lugares e tem um desejo de restaurar seu casamento. Fique longe de grupos de suporte que não passam de festas de piedade. Se você deseja que seu casamento seja restaurado, não frequente grupos de reparação do divórcio que irão encorajá-la a seguir adiante. Você deve escolher agora se deseja ter esperança ou término do seu casamento. Ao invés de juntar-se a um grupo, recomendamos fortemente que você ore e peça ao Senhor por apenas uma ou outra mulher que vá ajudá-la. Tudo que eu tive foi apenas uma outra pessoa e o Senhor. Tudo que você precisa é uma outra pessoa e o Senhor. Pare toda discussão com seu marido. Este único princípio será o fator decisório a respeito da restauração do seu casamento. Há muitos versículos bíblicos sobre esse tópico, páginas e mais páginas que eu poderia digitar para você. Aqui estão apenas alguns. Concilia-te depressa com teu adversário, Mateus 5:25. A resposta branca desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, Provérbios 15:1. Como o soltar das águas e o início da contenda. Assim, antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. Provérbios 17:14. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Provérbios 17:28. A mulher virtuosa abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na língua. Provérbios 31:26. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. Provérbios 23. E mais, busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. Provérbios 18:1. Você tem sido uma mulher contenciosa? Ganhe sem palavras para maiores esclarecimentos. Remova o ódio
ou a dor e então tente olhar amavelmente nos olhos do seu marido. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Salmos 34, 5. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, 12, Lucas 14, 11 e Lucas 18, 14. Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar seu irmão que pecou contra ele. Até 7 vezes, mas Jesus respondeu: não te digo que é até 7, mas até 70 vezes 7. Isso dá 490 vezes. Mateus 18, 21, 22. Você decidiu não perdoar seu marido pelo que ele fez a você ou aos seus filhos? Falta de perdão é muito perigosa para você e para o futuro do seu casamento. Um espírito manso é inquieto. Se você está tendo problemas em perdoar, adquira a nossa fita de testemunha. É um poderoso exemplo de como Deus concede a capacidade de perdoar seu marido enquanto você se submete a ele. Você deve começar a ver seu marido como Deus o vê. Ore por seu marido. Você deve primeiro perdoá-lo e qualquer pessoa que seja relacionada a ele, amigos, famílias, companheiros de trabalho e outra mulher. Então você estará pronta para orar pelo homem que Deus quer que seu marido seja. Pare de olhar para as coisas ruins que ele está fazendo. Substitua isso pedindo a Deus que lhe mostre o bem que ele está fazendo e especialmente o bem que fez no passado. Agradeça a Deus por essas coisas e reserve tempo para agradecer a seu marido quando ele ligar ou visitar você. Se seu marido deixou você, não ligue para ele. Mas se você deixou seu marido ou mandou ele sair de casa, você deve ligar para ele e pedir seu perdão. Este ponto é crítico. Quanto mais você esperar, maior será a possibilidade de adultério, se isso já não aconteceu. Uma vez que você tenha se arrependido, não fique continuamente se arrependendo. Isso pode ser contraproducente. E também seu marido aceitar ou não suas desculpas não é a questão. Você está fazendo isso por humildade e obediência a Deus, nada mais. Fale cordial e amorosamente com seu marido quando você tiver a oportunidade de falar com ele. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Provérbio 16, 24. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Provérbio 17, 22 e Provérbio 18, 14. Você não deve ficar alegre acerca dos problemas em seu casamento. Apenas fique alegre porque Deus os tem todos sob seu controle. E, na verdade, toda correção ao presente não parecer de ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exércitos por eles. Hebreus 12, 11. Não ouça as fofocas ou a ninguém que tente dar mais informações acerca do seu marido. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. 1 Coríntios 13. Talvez seu marido diga a você que não está envolvido com outra pessoa, embora você saiba que ele está. Entretanto, você deve acreditar nele. Você não estará sendo estúpida ou ingênua. Está expressando amor incondicional ou agape. Algumas vezes é a sua família ou seus amigos próximos que tentam persuadi-la a divorciar-se ou mandar seu marido embora, por causa das coisas que ele fez ou está fazendo. Você deve afastar-se daqueles que tentam desviá-los de Deus, alimentando sua carne e suas emoções. Desvia-te do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. Provérbios 14, 7. O que anda tagarelando revela o segredo. Não te intrometas com quem elogia os seus lábios. Provérbio 20, 19. Se você difama seu marido, outros irão difamá-lo também. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Salmo 101.
Porque você já recebeu muitos conselhos que são contrários à vontade e à palavra de Deus. Não compartilhe sua situação com ninguém. Em última instância, isso despertará autopiedade ou raiva em você. Essas emoções são da carne e lutarão contra o seu espírito. Deus diz em Gálatas 5,17: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ouvir, discutir ou procurar conselhos sobre sua situação também trarão confusão, uma vez que a maior parte dos cristãos não conhece realmente a palavra de Deus. E até pastores podem aconselhar contrariamente à palavra, a menos que tenham provado da mesma água, porém desconsiderar ou minimizar os princípios de Deus, quando você precisa de toda a palavra de Deus, imparcialmente para salvar seu casamento. Não tente descobrir que seu marido está aprontando. Caso você suspeite que a outra pessoa, ou caso você saiba que a outra pessoa com quem ele está envolvido, faça o que Deus diz. Os teus olhos olhem para frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Ponderá a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Provérbios 4, 25 e 26. Não temos o pavor repentino, nem investida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua esperança. Guardará os teus pés de serem capturados. Provérbio 3, 25 e 26. E novamente lembre-se que o amor tudo crê. Não confronte seu marido ou os outros envolvidos. Isso é uma rede que Satanás armou. Eu, bem como muitas outras mulheres, caí nessa armadilha. Esteja atenta. Você pode satisfazer sua carne, mas as consequências destruirão você e qualquer sentimento que seu marido possa ter por você. Não fale com outra mulher por telefone ou pessoalmente, nem envie uma carta a ela dizendo que a perdoa. Isso não vem de Deus, o inimigo jogando com sua justiça própria. Frequentemente, mulheres pensam erroneamente que deve confrontar seu marido porque eles não deveriam estar fazendo o que estão. Todas as mulheres que confrontaram seus maridos por ignorância, como eu fiz, ou por ignorar esse livro ou o meu alerta, escreveram para contar-me como arrependeram-se disso. Todas compartilharam que isso resultou em muitas consequências horríveis. Por favor, não seja como Eva, que tomou a dianteira e fez o que não sabia que não deveria. Uma vez que o pecado seja exposto, será ostentado em sua cara e você perderá as vantagens que Deus deu-lhe, como a mulher da mocidade dele. Provérbios 5 e 18. Você deve lembrar: o amor tudo crê. Coríntios 13, 7. Você deve lembrar todas as vezes que está em uma batalha espiritual, como em todas as guerras. É tolice e perigoso deixar o inimigo saber que você sabe. Na Bíblia, nenhuma batalha foi vencida através da revelação de informações de Deus. Nem ela diz que revelamos os movimentos do inimigo. Pelo contrário, a Bíblia nos diz para lutarmos essa guerra como uma guerra espiritual. 1 Timóteo 1,18 diz para combatermos um bom combate. Não militamos segundo a carne. 2 Coríntios 10:3. Somos instruídos, entretanto, a sermos sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bradando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Seu marido e outros estão trabalhando com o inimigo, como escravo, para destruir seu casamento, seu futuro e seu filho. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Romanos 6:16. Para vencer essa batalha, você deve ser escravo da justiça. Não confronte seu marido a respeito do seu pecado ou do que você sabe. Não tente descobrir onde seu marido está.
Se ele não lhe deu seu paradeiro, isso é a proteção de Deus para você. Fique quieta, fique em silêncio. Vá para o seu quarto de oração e comece a lutar a batalha pelo seu casamento através da oração, de joelhos diante do Senhor. Deus pode mudar o coração do seu marido, mas você poderá endurecê-lo se abertamente revelar desconfiança, suspeitas e ciúmes. Como ribeiros de águas assim, e o coração do rei nas mãos do Senhor, que o inclinam todo o seu querer. Provérbios 21, 1. A outra mulher então parecerá a única errada, não você. Todo homem tenta proteger e defender a adúltera como sua mulher. Ataca verbalmente ou fisicamente a outra mulher. Fique quieta, evite cometer esse erro fatal. Não haja apressadamente em qualquer decisão. Neste momento, você não está pensando claramente e certamente. Está agindo mais com a emoção do que com a sabedoria. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com teus pés. Provérbio 19, 2. O prudente atenta para os seus passos. Provérbio 14. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Provérbio 16. Tem visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Provérbios 29. A sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda determinação. Provérbio 16, 33. O sábio teme e desvia-se do mal. Provérbios 14. Não corra para fazer mudança, como por exemplo, estabelecer uma agenda de visitação. Não seja rápida para começar a obter o divórcio. Deus diz que detesta o divórcio. Malaquias 2,16. Não se mude ou deixe sua casa. Estava a mulher ali, alvoroçada e irrequieta. Não paravam em sua casa os seus pés. Provérbios 7,11. Não siga seus caminhos. Você procurou seu marido por causa de suas necessidades, medos ou problemas? Apenas para seu marido deixá-la humilhada ou rejeitá-la? Memorize essas escrituras. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Filipenses 4:19. Pareceria sem dúvida, se não cresce, que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmos 27:13. Sendo os caminhos dos homens agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenham paz com ele. Provérbio 16:7. A força e a honra são seu, mulher virtuosa, vestido, e se alegrará no dia futuro. Ao invés de suplicar, aproveite essa oportunidade para agradecer a seu marido e o elogie sobre como cuidou de você no passado. Essa é a forma de Deus, chama-se contentamento. Parte o seu problema pode ser sua carreira fora de casa, uma vez que Deus disse para esperar pelas coisas e fomos em frente e carregamos as coisas. Você deve ter precisado ir ao trabalho. Agora sua casa fica vazia enquanto você trabalha. Suas crianças estão em creche e seu marido tem o seu próprio apartamento. Satanás é um ladrão. Em breve você poderá perder a casa que lutou tanto para ter. Permita a Deus salvar sua casa, sua família e o seu casamento. Vamos terminar aqui a segunda parte do primeiro capítulo do livro. Se inscreva no nosso canal, aperta o joinha e já também vai estar a terceira parte do capítulo 1 do livro. Que Deus coloque no coração de vocês a palavra dele, a bênção, e até a próxima, irmãos.